Meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante. Nós vamos falar acerca de família, mas por que falar acerca de família? Nós estamos aí na reta final de mais um ano, próximo de um Natal, clima natalino, de acordo com a tradição e costume católico, pelo qual muitos brasileiros, inclusive, costumam ceiar na ceia do Natal, confraternar-se, estar em união, vivendo pelo menos um dia em família. E por outro lado, nós temos uma grande gama, né, dos brasileiros, grande parcela que não é bem assim, né, não comemora com a família por alguns motivos, ou porque alguns entes ou todos eles já estão falecidos, ou porque estão distantes, estão em outros países, outras cidades, ou ainda porque a família não é das mais harmoniosas, unidas possível, né, e amorosas. E inclusive há pesquisas dado que a respeito disso falam, dizendo que muita gente nesse tempo, final de ano, natalino, acabam se deprimindo mais e até pensando em tirar sua própria vida. Tudo isto porque já não tem mais família ou as famílias não se entrosam, não tem como viver, como já disse, em confraternização, né? Aí ao ver outras famílias, obviamente, confraternando-se, ceando felizes, então tem esse problema. No Evangelho, a gente tem a resposta de Cristo, ou o conceito de Cristo acerca da família, seja a família espiritual e até mesmo a família terrena, para nós termos essa consciência. Se você for em São Mateus 12, no capítulo 12, como já falei, versículo 48 ou 46 até o 50, você vai ter essa resposta. Precisamente 49, Jesus diz o seguinte: e respondendo Jesus, então estendeu a sua mão para seus discípulos e para cada um deles e disse: eis aqui minha mãe, meu irmão ou minha irmã, porque todo aquele que faz a vontade ou fizer a vontade de meu Pai, esse é considerado irmão, mãe e irmã. Jesus estava pregando o Evangelho, estava, obviamente, cumprindo o seu dever, aquilo que o Pai Celestial mandou, e foi interrompido, ou pelo menos sua mãe e seus irmãos tentaram lhe interromper, e ele, muito sabiamente, respondeu dizendo que não era para dar prioridade para seus irmãos, ou não era para eles virem ali lhe interromper. Jesus mostrou algo muito evidente. A prioridade é servir o Senhor. Quem pertence à família de Cristo tem a prioridade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o restante é secundário. No entanto, Jesus também fala da família terrena, se você for examinar bem um texto. Por quê? Ele diz: quem é meu pai? Quem é a minha mãe? Melhor dizendo, quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Qual é meus irmãos? São esses aqui que estão comigo há muito tempo, ouvindo a minha palavra e aceitando. Eu que sou o próprio Deus, Deus encarnado, o Filho, inclusive ele deixou isso claro, né, dizendo que ele que aceita a doutrina do Pai aceita ele, ou quem aceita a doutrina dele, de Jesus, aceita o Pai, e ambos são juntos, etc. Ele está falando também da família terrena, ao destacar isto, dizendo que a família terrena consanguínea, ela pode se interferir, o homem e a mulher, de servir ao Senhor. E por isso é necessário ter o discernimento. E não só de impedir de servir ao Senhor, bem como pode, com toda certeza, colocar a pessoa lá para baixo. Ela ficar down por conta de ser uma família desunida, pelo fato do pai ou a mãe ter abandonado, os irmãos terem enganado. Inclusive, na Bíblia nós temos referência disso. Em Jeremias nós temos o próprio profeta dizendo para cuidar que os irmãos andam enganando. Em Miqueias nós temos a referência dizendo que os inimigos são da própria família. Então, você não deve ficar preso à família, a laços consanguíneos, porque nem sempre os da família vão ser família. É isso que Jesus estava dizendo. Olha, eu vou dar bola para eles, eu vou aqui chamar eles de irmão e de irmã e de minha mãe, porque de fato eles ouvem atentamente a minha doutrina e praticam.
e inclusive a família de Jesus terrena, mãe, que sempre estava ali interrompendo, né, ao ponto dele sempre dizer: o que eu tenho contigo, mulher? Tanto quando ele era menino, que estava lá diante dos rabinos no templo falando acerca do reino de Deus, bem como naquela experiência ou episódio das bodas de Caná, qual ele transforma água em vinho. E os seus irmãos, a Bíblia também relata que eles não criam piamente ou completamente em Cristo. E ele sabia quem cria e quem não cria. Então, isso já foi obviamente que uma admoestação para os seus próprios irmãos consanguíneos, bem como um recado para a nova família que se configurava em Cristo, e bem como aqueles que servissem a partir de daquele momento, ou até mesmo a posterior, que vem a culminar até mesmo em nós, como a igreja, servir ao Senhor, para ter esse discernimento. A prioridade é a família, sim, em Cristo espiritual, e a família terrena, que a gente também não pode desprezar, mas pode sim evitar, para não ter muito dissabores. A gente tem que ver outras pessoas como família. Quer dizer, às vezes os estranhos, os amigos podem ser mais família do que a própria família. No Provérbios não diz que há um amigo mais chegado do que um próprio irmão? Jesus, esse amigo. E, inclusive, se a gente for para analisar, existem irmãos de igrejas que são, ou irmãos em Cristo, que são exatamente um amigo verdadeiro, um irmão verdadeiro. Bem como amigos que não sejam de igreja, mas que fazem realmente boa obra e que te serve, coloca para cima, que te faz bem, enquanto que a sua família faz mal. Então o que você tem que ter é esse discernimento. Se a família é desarmoniosa, se é desestruturada, se tem problema, o que você pode fazer é encontrar uma família. No direito nós temos vários tipos de formações de família. Nós temos família afetiva, nós temos família monoparental, a gente tem família que configura por adoção e tantas outras configurações. Por que não ter essa mentalidade, ficar preso a laços consanguíneos que às vezes de fato não lhe trazem realmente boa lembrança e nem muito menos coisa boa para você? O interessante entre aspas, né, lamentável, é que às vezes muitas pessoas olham para você e vê que você pertence a uma determinada família, que tem até um sobrenome, né, que aparenta ser rico, mas não é rico. Já diz lá em Apocalipse, né? É o nome de rico, mas é pobre. E aí começa a te rotular, achar que você vive bem, você tem uma família boa, que é tudo certinho, é tudo mil maravilha. Mas só você e Deus sabe o que você passa. E aí as pessoas não olham para isto. E o que você pode fazer de fato é se apegar a pessoas que se tornam sua família. E não aquelas que querem de fato apenas se aproveitar de você e muito menos ligar para familiares que nunca serviram para nada. Inclusive tem um ditado que diz que pai e mãe não é o que faz, mas é o que cria. Você pode ter pais e mães figurados, irmãos e irmãos figurados na fé, ou até mesmo fora da fé, vamos dizer assim, porque Deus sempre prepara. E Ele nunca nos desampara ou deixa nós sem até mesmo alguém que possa nos ajudar. O interessante é até que o próprio Jesus, certa feita, disse que o profeta da sua casa ou em sua casa não tem honra. E é isso que ocorre também. Muitas pessoas não têm valor da sua própria família, da sua própria, pátria, cidade, e vai ter valor para outros. Por isso que é necessário ter essa mente, mudar. Lembrando que isso até ocorreu, se você for analisar, esse é um de muitos exemplos, no caso, por exemplo, da família de Davi. Davi era o rejeitado da família. Não, Jessé já colocou o cabeça lá, o irmão de Davi. Ele não queria colocar Davi como o possível lutador contra o gigante, mas Deus tinha escolhido Davi. Deus não escolheu o primogênito de Jessé. Jessé queria que fosse. Né? Veja que até mesmo os pais têm as suas preferências nos filhos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos os seus filhos que são em Cristo Jesus são especiais. E por isso que você pode crer. E de fato, quando vir esses pensamentos ruins, você tem a família de Cristo, você vai ter irmãos na fé
realmente genuínos, que você, se tem o Espírito Santo, discerne. E Deus vai preparar pessoas também que não sejam, entre aspas, irmãos da fé, mas que façam a mesma coisa que irmãos da fé, até muito mais, configurando até aquilo que Jesus, certa feita, disse, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Que Deus possa falar ao vosso coração nesse sentido, a respeito de família, para que você passe um final de ano, se você está nessa condição, né? Um final de ano abençoado, ou comemorações aí abençoadas, com pensamento positivo e realmente confiando no Senhor e esperando que só dele mesmo venha a vitória e que você vai ser vitorioso por assim crer. Abraço, dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva.